Eu observei minha esposa dizer a uma sala cheia de estranhos que eu era um trabalhador de armazém sem instrução que a estava atrasando. O chefe dela riu. Todos riram. Então eu me levantei e disse a ele a verdade. Eu sou o dono da empresa. Eu sou o dono de tudo. O que descobri em seguida destruiu mais do que apenas o meu casamento. Destruiu toda a minha família. Meu nome é Fernando Gomes. Tenho 45 anos e passei as últimas 2 décadas construindo algo com que a maioria das pessoas apenas sonha. Mas naquela noite, de pé no grande salão de festas do Hotel Fasano, vendo minha esposa celebrar sua promoção, percebi que estava vivendo uma mentira. Adelaide estava deslumbrante em seu vestido esmeralda. Nossos filhos não estavam lá. Guilherme e Beatriz, nossos gêmeos de 16 anos, estavam em um evento escolar, enquanto Otávio e Helena estavam com minha irmã. É uma noite para adultos, Adelaide tinha dito. Não há necessidade de entediá-los com discursos corporativos. Eu cheguei cedo, contra a vontade dela. Ela queria que eu aparecesse às 21 horas, após o networking importante. Em vez disso, cheguei às 19 horas, entrando discretamente pela entrada de serviço. Chame de intuição. Chame de pressentimento ruim que eu carregava há meses. Fosse o que fosse, me salvou da cegueira completa. Posicionei-me atrás de uma coluna decorativa perto do bar. Ninguém me notou. Por que notariam? Para todos da Gomes Logística e Transportes, eu era apenas o marido da Adelaide, o cara do depósito que carregava caixas e varria o chão. Eles não faziam ideia de que aqueles galpões eram meus. Que a própria Gomes Logística e Transportes era minha. Augusto Cavalcante subiu ao palco por volta das 20 horas. 51 anos, cabelos grisalhos, terno de R$ 10.000, o tipo de homem que impõe respeito sem esforço. Ele era o meu CEO, embora não soubesse que eu era o chefe dele. Senhoras e senhores, Augusto começou, sua voz suave. Hoje celebramos Adelaide Gomes, nossa nova diretora de operações. Aplausos encheram a sala. Adelaide sorria radiante, de pé perto do palco com um grupo de executivos. Adelaide está na Gomes Logística e Transportes há 7 anos, continuou Augusto. Nesse período, ela revolucionou nossa eficiência de produção e aumentou as margens de lucro em 15%. Mas o que mais me impressiona não é apenas sua mente brilhante. É sua determinação em ter sucesso, apesar dos desafios significativos em casa. Meu estômago apertou. Onde ele queria chegar com isso? Vejam bem, Adelaide teve que superar obstáculos que muitos de nós não conseguiriam imaginar, disse Augusto, saindo de trás do pódio. Enquanto voltamos para casa para parceiros que apoiam nossas carreiras, Adelaide volta para casa para alguém que... Ele fez uma pausa dramática. Digamos apenas que o marido dela é um homem simples. Um funcionário de depósito sem curso superior. Um cara doce, aparentemente, mas não exatamente o que se chamaria de intelectualmente estimulante. Risadas percorreram a multidão, espalhadas a princípio, depois aumentando. Eu olhei para o rosto de Adelaide. Ela não o impediu. Não me defendeu. Adelaide triunfou apesar de seu marido ser apenas um peão de depósito sem estudo, declarou Augusto. Isso exige uma verdadeira força de caráter. Mais risadas. Alguém na frente chegou a aplaudir. Então Adelaide pegou o microfone. Augusto, você não existe, disse ela, rindo. Mas sim, é verdade. O Fernando tem boas intenções, mas a verdade é que ele me atrasa. Chegar em casa depois de dias como este e ter que explicar tudo em termos simples porque ele simplesmente não entende. É exaustivo. A sala explodiu em murmúrios de solidariedade e acenos de cabeça. Eles entendiam. Todos já tinham passado por isso. Presos a alguém que não estava à altura. Eu saí de trás da coluna. Meus passos ecoaram pelo chão polido. As pessoas me notaram no meio do caminho. Olhares confusos. Quem é esse? A segurança deveria lidar melhor com intrusos. Adelaide me viu quando eu estava a 3 metros de distância.
Seu rosto ficou pálido. Augusto parecia irritado. Subi os 3 degraus do palco e tirei o microfone da mão paralisada de Adelaide. Olá, eu disse, minha voz firme. Eu sou Fernando Gomes, o trabalhador do armazém, o cara sem instrução que está atrasando minha esposa. A sala ficou em silêncio. Dava para ouvir a respiração das pessoas. Foi um belo discurso, Augusto, continuei. Realmente emocionante. Mas aqui está o que é engraçado. Essa empresa para a qual todos vocês trabalham, a Gomes Logística e Transportes, a que acabou de promover minha esposa. Fiz uma pausa, deixando o momento se prolongar. Eu sou o dono dela. Cada galpão, cada caminhão, cada cota da sociedade. É tudo meu. Silêncio absoluto. Então Adelaide riu. Um som curto e agudo de pânico. Fernando, isso não. Você não. A Gomes Logística e Transportes pertence às Gomes S.A. Holding, eu disse. Fundada pelo meu avô em 1962. Eu sou o sócio majoritário. O Augusto aqui, apontei para ele, é meu funcionário. Todos vocês são. O rosto de Augusto passou de irritado para cinza. Senhor Gomes, eu não fazia ideia. É claro que não, eu disse, porque passei 20 anos fingindo ser alguém que não sou. Vivendo de forma simples para que minha esposa pudesse se sentir grande. E é assim que essa história termina. Deixei o microfone no chão e saí do palco. A multidão se abriu como as águas à minha frente. Atrás de mim, ouvi a Adelaide começar a chorar. Ouvi os pedidos de desculpas gaguejantes de Augusto. Não olhei para trás. Apenas continuei andando para fora daquele salão, para fora daquele hotel, para fora da vida que eu vinha vivendo. A ruptura havia começado. Não fui para casa. Não conseguia. A ideia de entrar naquela casa, ver fotos de Adelaide e eu sorrindo como se fossemos felizes, como se fossemos reais, revirava meu estômago. Em vez disso, dirigi. Apenas segui para o norte pela rodovia Fernão Dias. Vidros abaixados apesar do frio da noite, deixando o ar gelado limpar minha cabeça. Meu celular começou a tocar por volta das 21h30. Adelaide, é claro. Depois de novo, e de novo. Eu ouvi iluminar o banco do passageiro, a foto dela piscando. Uma foto das nossas férias em Porto de Galinhas há 2 anos. Nós dois rindo na praia. Ela estaria mentindo já naquela época? Há quanto tempo eu era piada? Por volta das 22 horas, parei em um posto de conveniência na estrada. Fiquei sentado na minha caminhonete, mãos apertando o volante, encarando nada. Uma carreta passou roncando, com as luzes vermelhas sumindo na escuridão. Eu me sentia como aquele caminhão, apenas seguindo em frente porque parar significava lidar com o que estava para trás. Meu telefone tocou novamente. Número diferente desta vez. Atendi sem pensar. Fernando, é a Cláudia, era minha irmã. Que diabos você acabou de fazer? Você já soube? Está em todas as redes sociais. Alguém postou o vídeo da festa. Você se revelando. Adelaide chorando. Tudo. Já tem 200.000 visualizações. Fechei meus olhos. É claro que alguém filmou. Hoje em dia tudo é filmado. Fernando, você está bem? A voz da Cláudia suavizou. Onde você está? Num posto. Em algum lugar ao norte da cidade. Eu nem sei. Venha para minha casa. O Davi e eu temos um quarto de hóspedes pronto. Você não deveria ficar sozinho agora. Eu preciso pensar, Cláudia. Preciso descobrir o que vem a seguir. O que vem a seguir é você não tomar nenhuma decisão enquanto estiver com tanta raiva, ela disse com firmeza. Venha para cá, tomaremos um café, você dorme, e amanhã lhe daremos com o que for preciso. Ela estava certa. Geralmente estava.
Cláudia sempre foi a prática, a que pensava 3 passos à frente enquanto eu ainda processava o primeiro. Tudo bem, eu disse finalmente. Estarei aí em 20 minutos. Depois de desligar, fiquei sentado por mais alguns minutos. Então abri o celular e procurei o vídeo que Cláudia mencionara. Encontrei instantaneamente, já nos trending topics do Twitter. Lá estava eu subindo no palco. O rosto de Adelaide ficando branco. Minha voz firme e calma entregando a verdade como um martelo. O silêncio de choque. Augusto Cavalcante parecendo que ia desmaiar. Depois eu indo embora enquanto o caos explodia atrás de mim. Os comentários eram brutais. Metade das pessoas xingava Adelaide de tudo quanto é nome. A outra metade me chamava de mentiroso, dizendo que era armado por atenção. Alguns achavam que eu era um herói. A maioria só queria mais drama. Fechei o aplicativo, liguei a caminhonete e voltei para a rodovia em direção à casa de Cláudia, em um condomínio em Atibaia. Meu celular vibrou com uma mensagem. Adelaide. Fernando, por favor, vem para casa. Precisamos conversar. Isso tudo é um mal-entendido. Eu te explico tudo. Encarei aquela mensagem por um longo momento. Mal-entendido, certo? Eu tinha entendido mal as palavras que saíram da boca dela. Entendido mal a risada, a concordância, o jeito que ela sorria enquanto o chefe me chamava de ignorante. Digitei de volta. Fique na casa esta noite. Passarei aí amanhã quando você estiver no trabalho para pegar algumas coisas. Não me ligue de novo. Enviei. Desliguei o telefone completamente. O resto do caminho até a casa da Cláudia passou como um borrão. Árvores, escuridão e o farol ocasional vindo no sentido oposto. Cada quilômetro parecia que eu estava deixando algo para trás. A vida que construí, o homem que fingi ser, o casamento que achei que era real. Cláudia estava esperando na varanda quando estacionei. Ela me abraçou sem dizer nada. Apenas me segurou apertado enquanto eu tentava lembrar como respirar. Vamos, ela disse finalmente. O Davi fez aquele feijão caprichado dele. Você precisa comer. Não estou com fome. Não quero nem saber. Vai comer de qualquer jeito. Ela me puxou para dentro. E depois você vai me contar tudo desde o começo. Sem mais segredos, Fernando. Não mais. Entramos juntos. O marido dela, Davi, estava na cozinha mexendo algo no fogão. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça, o tipo de gesto que os homens fazem quando palavras não são suficientes. Sentei-me à mesa da cozinha, aceitei a tigela de comida que Cláudia colocou à minha frente e comecei a falar. Passei aquela noite na casa dela, deitado no quarto de hóspedes, encarando o teto. Por volta das 3 horas da manhã, desisti de dormir e desci. Encontrei Davi já na cozinha fazendo café. Também não conseguiu dormir? Ele perguntou. Aceita uma xícara? Muita coisa passando pela cabeça, respondi. Sentamos à mesa em um silêncio confortável. Davi era meu cunhado há 12 anos. Ele sabia quando falar e quando apenas estar presente. Sabe qual é a pior parte? Eu disse finalmente. Não é nem a traição em si. É que ela tinha vergonha de mim. Todos esses anos achei que tivéssemos um acordo. Achei que ela soubesse quem eu realmente era. Ela sabia, Davi disse calmamente. É isso que torna as coisas piores. Ela sabia e escolheu fingir que você era um nada. O sol nasceu por volta das 6 horas. Cláudia se juntou a nós, já vestida para o dia. Certo, disse ela, colocando seu laptop na mesa. Precisamos falar de estratégia. Sua história está em todo lugar, Fernando. O noticiário local pegou o caso. As revistas de negócios estão publicando notas sobre as Gomes S.A. Holding. Seu celular deve estar explodindo. Eu o deixei desligado a noite toda. Agora, eu o liguei. 73 chamadas perdidas,
216 mensagens de texto. Meu e-mail tinha mais de 500 não lidas. A maioria é da Adelaide, Cláudia disse, passando os olhos. Mas também há repórteres, sócios. Ela fez uma pausa. Seus filhos. O Guilherme te ligou 4 vezes ontem à noite. Meu estômago afundou. Os gêmeos, e o Otávio e a Helena. Meu Deus, eu nem tinha parado para pensar em como eles descobririam. Eu preciso falar com eles, eu disse, pegando o telefone. Espera. Cláudia segurou meu pulso. O que você vai dizer? Eles vão ter perguntas, Fernando. Perguntas sobre por que você mentiu para eles a vida toda. Ela estava certa. Meus filhos achavam que eu trabalhava carregando caixa em um depósito. Achavam que vivíamos modestamente porque era tudo que podíamos pagar. Eles não tinham ideia de que o pai deles era dono de um império industrial que valia reais 150 milhões. Liguei para o Guilherme. Ele atendeu no primeiro toque. Pai, onde você está? A mãe está surtando. E tem um monte de coisa na internet dizendo que você é dono da Gomes Logística e Transportes. É verdade? É verdade, filho. Tudo. Silêncio. Então você mentiu para a gente esse tempo todo. Não menti. Só não contei a verdade completa. É complicado, Guilherme. Você e a Beatriz podem me encontrar em algum lugar hoje? Vou explicar tudo. A mãe diz que você a humilhou. Diz que você destruiu a carreira dela porque estava com ciúmes do sucesso dela. Senti meu maxilar travar. É claro que ela inverteria as coisas. Não foi isso que aconteceu. Encontre-me para o almoço na padaria real às 12h. Só você e a Beatriz. Vamos conversar e responderei a todas as perguntas que tiverem. Respostas honestas, eu prometo. Outra pausa. Está bem, estaremos lá. Depois que desliguei, Cláudia me olhava com preocupação. Você vai contar tudo sobre Adelaide e o Augusto? Não tudo, mas o suficiente. Eles merecem a verdade. Eu me levantei. Preciso ir à casa primeiro. Pegar algumas roupas, meus documentos. Adelaide deve estar no trabalho às 10h. Quer que eu vá com você? Davi ofereceu. Não, isso é algo que eu preciso fazer sozinho. Dirigi de volta para nossa casa em um condomínio na Barra da Tijuca por volta das 9h. A casa parecia exatamente a mesma. Um duplex colonial, gramado impecável, uma tabela de basquete e a garagem. Moramos ali por 8 anos e criamos nossos filhos naquele lugar. Eu paguei o imóvel à vista, mas Adelaide achava que estávamos pagando financiamento, era apenas mais uma camada da mentira. O carro de Adelaide não estava lá. Ótimo, entrei pela porta da frente e a casa estava com o cheiro do perfume dela. Fotos da nossa família cobriam as paredes. Férias, aniversários, manhãs de Natal. Todos aqueles momentos que eu pensei serem reais, talvez tivessem sido um dia, antes de tudo se corromper. Fui ao nosso quarto e comecei a fazer uma mala. Roupas, itens de higiene, o relógio que meu avô me deu. Enquanto tirava camisas do closet, notei algo. Uma caixa de sapatos do lado da Adelaide, empurrada atrás das botas de inverno dela. Algo me fez puxá-la. Dentro havia cartas, dezenas delas, escritas à mão em papel timbrado da Gomes Logística e Transportes. Todas de Augusto Cavalcante para Adelaide. Sentei na cama e comecei a ler. A primeira datava de 3 anos atrás. Adelaide, a noite passada foi incrível. Não consigo parar de pensar em você. Precisamos ser mais cuidadosos, mas Deus, eu não quero. 3 anos. Eles estavam fazendo isso há 3 anos. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia notas de amor, planos para se encontrar em hotéis e Augusto falando em deixar a esposa. Adelaide respondia dizendo que Fernando era um sem-noção e que nunca descobriria. A última carta era de 2 semanas atrás. Logo não precisaremos mais nos esconder.
Quando você for diretora, teremos o poder de fazer mudanças reais. Talvez até empurrar a empresa do Fernando em uma direção que facilite nossas vidas. Li aquela linha 3 vezes. Empurrar a minha empresa. Eles estavam planejando algo, usando a posição dela para sabotar ou manipular as operações da ápice. Peguei a caixa inteira. A padaria real era um lugar onde eu e as crianças vínhamos há anos. Adelaide raramente se juntava a nós, sempre ocupada com o trabalho. Agora eu me perguntava se ela estava ocupada ou apenas evitando tempo em família porque isso a lembrava do marido de quem tinha vergonha. Guilherme e Beatriz entraram às 12:00 em ponto. Ambos altos e com expressões sérias que herdaram de Adelaide, mas o olhar cético era todo deles. Precisamos de respostas, disse Beatriz, sentando-se à minha frente. Sua voz era contida. Eu sei, e vocês as terão, respondi. Mas primeiro, quero pedir desculpas por vocês terem descoberto assim e por eu não ter sido honesto desde o início. Por que não foi? Guilherme perguntou. Por que nos deixou pensar que você era só um peão de depósito quando é dono de tudo? Respirei fundo. Essa era a parte difícil. Porque quando vocês nasceram, eu queria que crescessem normais, sem serem mimados ou se sentirem superiores. Queria que entendessem o valor do trabalho, de conquistar as coisas. Meu pai cresceu rico e isso tornou arrogante, desconectado das pessoas reais. Eu não queria isso para vocês. Então você mentiu, disse Beatriz secamente. Pai, não somos mais crianças. Temos 16 anos. Poderíamos ter lidado com a verdade. Em vez disso, descobrimos pelas redes sociais que nosso pai é um milionário secreto. Você sabe como é a sensação? Posso imaginar, eu disse. Pode? A voz de Guilherme subiu um pouco. Pode imaginar toda a sua vida sendo uma mentira? Tudo o que você sabia sobre sua família sendo falso? A garçonete trouxe os hambúrgueres deles e meu café. Ninguém tinha fome, mas nos deu algo para fazer com as mãos. Não foi tudo falso, eu disse. O importante era real. Meu amor por vocês, nosso tempo juntos, os valores de integridade que ensinei. A única coisa falsa era o tamanho da minha conta bancária. E a mamãe? Beatriz perguntou baixinho. Ela também era falsa. Lá estava a pergunta que eu temia. Sua mãe e eu estamos tendo problemas de adultos que não têm nada a ver com vocês, eu disse com cuidado. Mas esses problemas são a razão pela qual decidi parar de me esconder. Todo mundo está falando sobre o que ela disse, Guilherme comentou. Sobre você atrasar, sobre você ser simples. Sua mãe disse coisas que não deveria, coisas que não eram verdade. E eu reagi revelando algo que ela não queria. Ambos cometemos erros. Isso não é justo. Os olhos de Beatriz brilharam. Ela ficou lá e deixou o chefe dela zombar de você. Ela concordou com ele. Isso não é um erro, pai. Isso é cruel. Eu vi o vídeo. Ela não estava me defendendo, ela estava te jogando aos leões para impressionar os colegas. Guilherme assentiu. Tentamos falar com ela hoje de manhã. Ela só disse que você a envergonhou, que arruinou a carreira dela e que está sendo vingativo porque tem inveja do sucesso dela. Isso não é verdade, eu disse firmemente. Nunca tive inveja. Apoiei a carreira dela por anos, mas não apoiarei que ela minta sobre quem eu sou para se sentir melhor. Comemos em silêncio por alguns minutos. Finalmente, Beatriz perguntou. E agora? Vocês vão se divorciar? Provavelmente, sim. Ficamos ali, pai e filhos, tentando reconstruir a confiança em meio aos escombros de uma vida de 20 anos que tinha acabado de implodir. Depois do almoço com os filhos, não fui para o escritório. Em vez disso, segui para o meu escritório secreto, uma sala pequena no antigo distrito industrial da Moca, que nem a Adelaide conhecia. Lá ficavam guardados os documentos das Gomes S.A. Holding, que não eram destinados a olhos estranhos. Espalhei as cartas de Augusto sobre a mesa.
Meus advogados e a equipe de segurança já estavam trabalhando a todo vapor. Se Augusto e Adelaide planejavam uma sabotagem na Gomes Logística e Transportes, eles precisariam agir rápido, mas eu fui mais rápido. Senhor Fernando? Marcos, meu chefe de segurança, bateu à porta. Temos notícias sobre Augusto Cavalcante. Ele tentou autorizar uma transferência de uma grande quantia para uma conta de terceiros através de uma agência em Santos hoje de manhã. O sistema bloqueou a transação devido à sua mudança de status ontem. Então ele está em pânico, esfreguei as têmporas. E a Adelaide? Ela está no escritório. Tentando fingir que está tudo bem, mas os funcionários estão cochichando. Quase todo mundo já viu o vídeo do Copacabana. Prepare os documentos para a demissão do Augusto, com a anotação de justa causa. E prepare a ordem de afastamento de Adelaide Gomes do cargo de diretora de operações durante a investigação interna. À noite, acabei voltando para casa. Adelaide me esperava na sala. Ela parecia não ter dormido a noite toda, mas em seus olhos ainda ardia o fogo da fúria, e não o arrependimento. Você está satisfeito? Ela cuspiu, assim que entrei. Você destruiu a minha reputação. Augusto disse que o conselho de administração está furioso. Você tem noção de quanto esforço eu dediquei a essa carreira? A carreira que eu paguei para você? Joguei a caixa com as cartas na mesa de centro. Ou aquela que você construiu na cama com o meu diretor contratado durante 3 anos. Ela paralisou. Seu rosto passou do vermelho para um pálido mortal. Olhou para a caixa e depois para mim. Fernando, isso não é o que você está pensando. Ah, não? E o que é? Um plano para tomar o controle da empresa do marido ignorante? Essas são as suas palavras, Adelaide? Você mentiu para mim por anos. Gritou ela, tentando atacar. Você me fez acreditar que mal conseguíamos fechar as contas, enquanto você estava sentado em pilhas de dinheiro. Você brincou de pobre operário para me controlar. Eu nunca te limitei financeiramente, Adelaide. Você tinha um cartão Black de uso corporativo que você achava ser apenas um benefício da empresa. Você teve a vida que muitos sonham. Eu só queria saber se você me amava pelo que eu sou, e não pelo saldo da minha conta bancária. E agora eu sei a resposta. Coloquei uma pasta diante dela. Isso é a notificação de divórcio. E a ordem do seu afastamento do trabalho. Amanhã de manhã, você recolherá suas coisas no escritório. Você não pode fazer isso. Eu sou a mãe dos seus filhos. A voz dela subiu para um guincho. É exatamente por isso que não estou chamando a polícia agora, embora eu tenha provas das suas falcatruas com Augusto. Vá embora, Adelaide. Vá para o seu amante intelectual. Embora eu tema que, sem o meu salário, ele perca o interesse em você rapidinho. Ela agarrou a pasta e saiu correndo de casa, batendo a porta com força. Fiquei sozinho no silêncio da casa enorme. Uma semana depois, eu estava diante de todos os funcionários da Gomes Logística e Transportes no galpão principal. Eu não vestia um terno caro, mas sim jeans comuns e uma camisa de trabalho. Mas agora, todos sabiam quem eu era. Muitos de vocês me conheciam como um colega do depósito, comecei. E para mim, esses anos foram os mais honestos. Não vou demitir ninguém que apenas riu das piadas do ex-diretor. Mas eu prometo uma coisa. Aqui não haverá mais mentiras. Vamos construir uma empresa onde todos sejam respeitados, do carregador ao diretor. Passou-se meio ano. O processo de divórcio foi penoso. O momento mais doloroso foi o teste de DNA, que meus advogados exigiram após a descoberta da traição de tanto tempo. Os resultados confirmaram que Guilherme e Beatriz são meus filhos. Mas o mais novo, Otávio. Descobriu-se que ele é filho do Augusto. Essa notícia quase me quebrou. Mas quando Otávio se aproximou de mim e perguntou: Papai, você ainda vai me levar ao futebol? Eu entendi que sangue não é tudo. Eu o criei por 5 anos. Ele é meu filho, apesar de tudo.
Adelaide mudou-se para São Paulo. Augusto perdeu tudo, eu me certifiquei de que sua carreira na logística estivesse terminada. Certa noite, eu estava sentado em meu escritório, olhando fotos antigas. Meus filhos, minha irmã Cláudia, meu avô. Uma vida vivida plenamente, com todos os erros. Recebi uma notificação no celular. Uma mensagem de um número desconhecido. Fernando, aqui é a Maria, do programa de alfabetização no Centro Cultural da Zona Norte. Soubemos que você se mudou. Gostaríamos muito de ter você como voluntário aqui. Alfabetização de adultos ajuda imigrantes com testes de cidadania. O mesmo trabalho que você fazia anonimamente antes. Tem interesse? Sorri e digitei rapidamente a resposta. Muito interesse. Quando posso começar? Porque esse trabalho, ajudar pessoas, mudar vidas para melhor, usar meus recursos para o bem, esse era o verdadeiro eu. Não o bilionário, não o marido traído, mas apenas Fernando Gomes. Um homem que acredita que todos merecem dignidade e uma chance de sucesso. Os segredos haviam acabado. A mentira terminou. E, pela primeira vez em 20 anos, eu podia ser eu mesmo. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se, muitas outras histórias importantes ainda estão por vir. E para garantir que continuaremos sempre juntos, não deixe de clicar no link no comentário fixado e entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Sua presença lá é muito importante para nós. Desejo a você um excelente dia e até a próxima história.